CBF divulgou aí os 8 primeiros jogos, as datas, né, dos 8 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, que vai começar já no dia 28 desse mês, simultâneo com o Campeonato Paulista, né? E no dia 28 o São Paulo enfrenta o Flamengo, 9h30 da noite no Morumbi, vai ser numa quinta-feira, salvo engano. Os outros 7 jogos do São Paulo serão Santos na segunda rodada, né, no dia 4 de fevereiro, quarta-feira, às 8 horas da noite na Vila Belmiro. Grêmio na terceira rodada, dia 11 de fevereiro, quarta-feira também, às 9h30 da noite no Morumbi. Coritiba no dia 26 de fevereiro, quarta rodada, quinta-feira, às 8 horas da noite no Couto Pereira. Chapecoense na quinta rodada, quinta-feira, dia 12 de março, vai ser às 9h30 da noite no Morumbi. Bragantino, num domingo, dia 15 de março, sexta rodada, às 8h30 da noite, lá em Bragança Paulista. Atlético Mineiro, na sétima rodada, dia 18 de março, quarta-feira, às 8 horas da noite na Arena MRV. E depois tem o Palmeiras, no dia 23 de março também, num sábado, às 9 horas da noite, no estádio do Morumbi, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A temporada realmente já começou e não tem tempo nem para respirar, meus amigos. No Paulistão, São Paulo já tem 3 clássicos assim, um colado no outro. É Palmeiras e Santos na sequência, só que um pouquinho antes ainda tem um Corinthians. No Brasileirão, os 8 primeiros jogos muito difíceis, é só pedreira, então não vai ser nada fácil. Como o Luciano falou, vai ser pior do que o ano passado, infelizmente. Então a torcida vai ter que abraçar esse time, esse negócio de Morumbi zero não vai funcionar, tem que lotar o Morumbi e apoiar esse time, porque se a gente não abraçar esse elenco, se a gente não abraçar o treinador, os jogadores, esse time vai cair. Então a torcida vai ser o principal jogador do São Paulo na temporada mais uma vez. Mas o São Paulo ainda mantém negociações vigentes com jogadores, tanto para contratações quanto também para vendas. Não interromperá nenhuma delas, mas um acordo só será finalizado ali após a votação no clube. Um dos casos é o do meia Rodriguinho, que está sendo vendido para o Bragantino. A negociação está praticamente fechada, tanto que o Rodriguinho sequer foi relacionado, não foi nem inscrito no Campeonato Paulista, tá? As partes já fecharam um acordo, só resta mesmo o ok final do São Paulo, fechou? Os valores giram em torno dos 13 milhões de euros, 19 milhões de reais, e só não foi anunciado ainda mesmo por conta dessa situação política do São Paulo. As partes estão esperando uma resolução dessa situação do São Paulo para aí sim finalizar o acordo e anunciar a transferência, tá? Outra situação paralisada é a pela vinda do Alan, né, do Flamengo, só que essa é uma questão ali um pouco mais complicada, né, porque envolve também o Marcos Antônio, e há informações de que o Flamengo vai tentar contratar o Marcos Antônio novamente, oferecendo o Alan como moeda de troca, mais um jogador ou até mesmo mais uma grana envolvendo. Então não teremos nenhum acordo ali no São Paulo, anúncio de novo reforço nessa semana, pelo menos não até sexta-feira. Então vamos ter tranquilidade, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Enquanto isso, o São Paulo segue negociando, tá? Segue abrindo negociações, tentando outras contratações, só que acordo, assinar, anunciar até sexta-feira não vem mais ninguém, somente o Dória mesmo, né? Mas São Paulo segue negociando com o Julian Fernandes, tenta o Kevin Zenon, vamos aguardar. O elenco do São Paulo se reapresentou na tarde de ontem, né, no CT da Barra Funda, com novidades. O Dória treinou pela primeira vez com o elenco desde seu retorno, 11 anos depois de deixar o clube. Ele foi apresentado ontem, o Júlio Casares mais uma vez não esteve presente na apresentação de um reforço nessa temporada, está desaparecido desde o ano passado, né? Dória já teve inclusive seu nome publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e deve estar à disposição do técnico Hernan Crespo para o jogo de amanhã contra o São Bernardo no estádio do Morumbi. Dória é o terceiro reforço a ser anunciado pelo clube do Morumbi neste ano, tá? Ele tem contrato com o São Paulo até o final de 2027, com possibilidade de renovação automática por mais uma temporada. Dória vestirá a camisa de número 4 no São Paulo, né? O elenco fez um trabalho ali em campo reduzido ontem, depois de atividades físicas. Sobre o Dória, ele vinha treinando já de forma individual há muito tempo, então tem condições de jogo. Não sei se para 90 minutos, mas condições de pelo menos ser relacionado ele tem, né? Outra novidade é em relação ao Luan, que avançou na sua recuperação de lesão. O volante iniciou ontem um processo de transição física programado e treinou com a preparação física ao lado do Enzo Dias. Já o Rian Francisco e o André Silva seguem aí como ausências e deram sequência aos exercícios ali com a fisioterapia dentro do gramado, também trabalharam com bola em campo. E há alguns dias já o São Paulo acertou a contratação de Lucas Ramon.
pré-contrato, né? Contudo, a liberação antecipada do atleta não deve acontecer. Com isso, o lateral direito virá só a partir de maio, quando fica livre no mercado, vindo de graça ao tricolor. O pré-contrato já está assinado, o São Paulo não deve antecipar, até tentou antecipar a vinda dele ali, esse início de temporada, e tentou envolver o Luan na negociação, tentou envolver o Rafael Tolói na negociação, acabou que não deu certo. O Mirassol pediu cerca de 600 mil reais para liberar o atleta. Veja bem, eu não tô falando que o Mirassol pediu 5 milhões de reais. Eu não tô falando que o Mirassol pediu 10, 15 milhões de reais para liberar o jogador. Não, pediu 600 mil reais e a gestão Casares não quis pagar esse valor para trazer o jogador antecipadamente. Então a gente vai mesmo com o grandioso Cedric e com o fraco Mike. Eu falo fraco Mike com todo respeito ao jogador, mas pra mim o Mike é um jogador bem limitado. Eu acho que o Igor Felisberto do Sub-20 é um jogador muito melhor tecnicamente do que o Mike, tá? Lucas Ramon deve assinar um contrato com o São Paulo por 2 temporadas, também com possibilidade de renovação por mais uma temporada automaticamente. Mas olha que ponto a gente chegou a ver o São Paulo, né? O gigante São Paulo não tem 600 mil reais para antecipar a chegada de um reforço que viria para uma posição que hoje, pelo amor de Deus, é uma posição carente no elenco sim, né? 600 mil reais, cara, o São Paulo faz de bilheteria brincando, vai fazer amanhã de bilheteria 600 mil reais no Morumbi. E a gestão Casares não tem dinheiro para contratar o jogador. Foi nisso que a gestão Casares transformou o gigante São Paulo Futebol Clube. E eu venho criticando essa gestão desde 2022. E muita gente me critica por criticar a gestão. Com toda certeza vai vir aí um comentário de um certo... Eu não vou falar que ele é seguidor do canal, ele até mas é um cara que só vem aqui pra encher o saco, não vem aqui pra ouvir informação, pra... comentar de forma respeitosa, não, só vem aqui para ofender. E esse cara que provavelmente é um lustra-bola do Casares, vai vir aqui no comentário agora e comentar: para de falar do Casares, para de criticar o Casares, tudo é o Casares, eu não sei o que. Eu vou criticar quem? Sou eu que... Fui eu que dobrei a dívida do clube? Sou eu que estou envolvido em escândalo de corrupção? Sou eu que estou sendo denunciado? Fui eu que guardei 1 milhão de reais no meu colchão e fiz 12 depósitos para não ser fiscalizado pela Receita, pelo COAF? Fui eu? Pelo amor de Deus, né? Para de ser idiota, cara. Bom, Lucas Ramon é do São Paulo, mas só chegará em maio. O que você achou dessa negociação aí? Você acha que o São Paulo fez bem em não pagar os 600 mil reais e esperar o jogador chegar só daqui 4 meses praticamente? Comente aqui abaixo a sua opinião. E o Muricy Ramalho, como eu já falei ontem pra vocês, vai entregar o cargo, né, rapaziada? Só que as informações que a gente tem atualizadas é que ele está internado, ele passará pela 3ª cirurgia hoje, tá fazendo um procedimento ali pra retirada de pedras nos rins, né? E no dia 21 já tem programada a primeira cirurgia para a colocação de uma prótese em um dos joelhos. Depois de 6 meses, mais ou menos, pode variar, ele colocará uma outra prótese no outro joelho, tá? Junto dessas questões de saúde, né? Juntando essas questões de saúde, a situação política do clube, a crise financeira e crise política do clube, o Muricy vai entregar o cargo de coordenador técnico do São Paulo, tá? Coordenador técnico do São Paulo. E para o jornalista Daniel Perrone, São Paulino, o Rafinha seria o substituto ideal de Muricy Ramalho no São Paulo. Vale lembrar que o São Paulo já cogitou a volta do Rafinha ali há alguns meses atrás para o lugar do Carlos Belmonte, mas quando o Belmonte saiu, o nome do Rafinha acabou ali esfriando e pro lugar do Belmonte entrou e foi promovido o Rui Costa. Foi promovido, ganhou aumento de salário, né, rapaziada? Mesmo fazendo, assim, um trabalho bem mediano para dizer o mínimo, né? Com isso, o nome do Rafinha acabou esfriando no bastidor, mas nunca saiu de pauta no São Paulo o nome do Rafinha, né? A oposição, por exemplo, vê com muito bons olhos a volta de Rafinha numa função de dirigente. Ou seja, se não tivermos por agora, o Rafinha agora, nos próximos anos é bem possível que o Rafinha retorne, se a oposição, claro, ganhar as eleições, né? O Rafinha vê com bons olhos voltar ao clube do Morumbi, né? Como diretor ou coisa do tipo. Mas eu gostaria de saber de você. Você aceitaria, você acha uma boa o Rafinha na vaga de Muricy Ramalho? Comente aqui abaixo a sua opinião. O nome de Rafinha segue em pauta no clube sim, só que é muito mais forte hoje na oposição e não na turma do Casares, tá? Se a oposição ganhar a eleição no final do ano,
muito provavelmente a gente pode ter sim o Rafinha como um dos diretores do São Paulo na próxima temporada. Isso se não, né, se ele não voltar agora com a saída do Muricy Ramalho, etc. E o Casares quiser fazer algum barulho na mídia para desviar o foco. Então vamos aguardar aí para ver. Não tem nada certo ainda, mas o nome de Rafinha pode voltar à pauta no clube nos próximos dias com a saída de Muricy Ramalho. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Fica difícil. Bom, não volta alguém, pelo menos, dos machucados? Cara, não, dos machucados, aqueles que estavam fora da lista de relacionados, incluindo o Enzo e o Caleri, né, que foram, não digo que em cima da hora retirados, mas não foram incluídos, né, que fizeram as operações no final do ano passado, além dos 3 que voltaram ao campo para alguns exercícios mais leves na semana, o André Silva, o Rian e o Luan, esses 5 estão descartados. E tem um sexto, né, desfalque, que é o Mike, que acabou suspenso pelo cartão vermelho que você considerou lá, todo mundo considerou um pouco exagerado na parte do Candançã contra o Mirassol. O Mike jogaria contra o São Bernardo. Pois é. Então, tem essa situação. E, assim, o que pode acontecer são voltas ao time titular de jogadores que estiveram no banco em Mirassol e não começaram jogando ou entraram durante o jogo. Tipo, Arboleda. Tipo, Tolói. Tipo, o Lucas, não sei se para começar, mas mais minutos. Tipo, Pablo Maia. Uhum. Tipo, o Wendel, que casou. O Wendel já fez de tudo. O casou? Boa sorte. O Wendel casou, tal, que cerimônia muito bonita, tal. Mas lembrando que contra o Mirassol ele ficou no banco do Nicolas, entrou o Ferreirinha e ele não entrou, já recuperado da questão da mas ele pode jogar já? Ele treinou normalmente, né? Então relacionado será. Agora, eu não sei se para começar ou não. O Crespo foi muito cauteloso em relação àqueles que não. Mas, Tirone, é aquilo. Pressionado está o Crespo. Os jogadores também têm que ter, sobretudo os mais caros, eles têm que dar a cara para bater também, né? Senão o treinador vai morrer abraçado preservando o jogador. Sabe como é que é? Sim. Agora, assim, não é exatamente uma defesa do Crespo e tal, mas eu consigo entender. O cara que teve 70 lesões no ano passado, os caras lá se tratando com o Munjaro. O Munjaro acabou, foi mais do fim do ano, mas enfim. O time teve 70 lesões. O cara colocava um cara em campo, o cara se machucava. O cara voltava. O cara... Ele deve estar traumatizado de colocar a gente ainda não voando fisicamente com medo de que machuque. Então, depois o cara põe o Lucas se machuca de novo. Você não lembra a primeira resposta dele na coletiva contra o Mirassol? Acabamos o jogo sem nenhuma lesão. O cara meio comemorou isso. Comemorando. Ele está traumatizado com esse negócio. Exatamente. É incrível, né? Mas tá. É incrível. Então, dá para entender. Você tem razão. Dá para entender. Mas... Só que nós estamos aqui entendendo. Porém, o time fica muito frágil e sem opção, né? O time acabou 2025 sem lateral esquerdo e sem centroavante. Aí ele começa 2025 sem lateral esquerdo, sem centroavante, sem meia. É isso. Bom, vai subir uns moleques da base, vai subir, os caras estão na copinha. Importante eu te falar como é que foi essa história, porque foi o seguinte. O São Paulo ganhou da Portuguesa na Copinha na terça-feira à noite e se classificou para jogar contra o Operário. O jogo vai ser em Sorocaba, também nesta quinta, também à noite, às 19 horas, pouco antes de São Paulo e São Bernardo, no Morumbi. O que aconteceu? O Crespo pediu a subida de 3 destaques do time porque ele não tinha jogadores para essa posição no banco, né? Então, por exemplo, 2 que subiram têm treinado, já jogaram no profissional de São Paulo com o Crespo. O Paulinho, centroavante, já que não tem outro, e o Pedro Ferreira, que é o melhor jogador no número 10 e que não tem meia, ainda mais depois da saída do Rodriguinho no time profissional. E também subiu o Igor Felisberto, lateral direito. Que já tinha alguma experiência, não exatamente jogando, mas de banco de reserva, na época do Carpini e tudo mais, e que foi superado pelo Mike, é mais jovem que o Mike, mas como o Mike está suspenso, o Crespo subiu. O que vai decidir o Crespo? Esses jogadores, os 3 subiram
não é que eles subiram para treinar e para jogar contra o São Bernardo. Porque eles foram para o CT, o time treinou na quarta-feira de manhã e o Sub-20 ia jogar na terça-noite. O que eles fizeram? Eles só foram fazer a recuperação no CT da Barra Funda, no DM, para, se necessário for, serem incluídos na delegação para compor o banco. De novo, cara. É incrível o São Paulo entrar no ano de novo. Mesma situação. E aí, só que aí é o seguinte, o Crespo vai pela sensibilidade, ver a reação de outros que estavam contundidos e tal no treino, decidir se recheia o banco com esses moleques ou se libera eles de volta para o Alan Barcelos escalá-los contra o Operário no mata-mata na Copinha, entendeu? Então vai ficar essa dúvida que só vai ser definida completamente na quinta-feira, no dia dos jogos, né? No dia dos jogos. Perfeito. Bom, o adversário não é nenhuma Coca-Cola, não. É difícil. É o São Bernardo. O São Bernardo, porque é o São Bernardo, porque tem ganhado o São Bernardo. O São Bernardo é sempre o time que, vai para a fase final. Isso. Dos campeonatos. Fica ali. Ele estava na Série B, né? O São Bernardo? Subiu para a Série B. Subiu para a Série né? B. Ele foi um dos 4 a subir para a Série B. Ele vai disputar pela primeira vez na história a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, ele é a força do ABC hoje. Ele é melhor que o Santo André, melhor que o São Caetano, melhor que todo mundo. O São Bernardo é o time. Eu sou lá do ABC, conheço a parada. Então, é o time que eu sempre foi. O São Bernardo foi o mais fraco ali no ABC, agora é o mais forte. E há alguns anos é assim. E é um time forte fisicamente, inclusive. Né? Muito forte. Ganhou de 4-0 na estreia, foi a melhor estreia, né? O Catalá, que é o técnico, algum tempo, um dos destaques dessa. Eu não vou comparar ele ao Anais lá do Mirassol, mas ele tem uma ascensão nas séries mais. Né, é o que o Carpini foi um tempo atrás. Pois é, então ele é um técnico considerado promissor, interessante. Tem lá o destaque da primeira rodada do campeonato, o Chaporã, que fez 2 gols. Tem alguns jogadores experientes, o Júnior Urso, que foi do Corinthians, o Pablo, aquele zagueiro que o Flamengo não quis aproveitar, né, que também foi do Corinthians. Então tem jogadores, e é um time, você falou, é um dos primeiros times de São Paulo que apostou na questão física. Lembra, a gente falava, o time do São Bernardo só tem cara forte. Isso há muitos anos, você tem total razão. E continua com essa característica, né? É um time muito competitivo que vai dar trabalho ao São Paulo, né? Sem dúvida alguma. Olha lá o Tirone, deu aquela congeladinha nele, né? Além disso, eu vou dar arbitragem aqui para vocês. Além disso, a arbitragem, enquanto o Tirone volta, vai ser de um árbitro muito novo. É o Murilo Tarrega Victor, de 31 anos. Né? Ele é praticamente um estreante na principal divisão de São Paulo. E o VAR da partida é o Márcio Henrique de Góes, esse mais experiente. Né? O jogo começa às 21h45, atenção para o horário, 21h45. Então, é um horário diferente, mais tarde. Né? Então, é uma coisa para o torcedor ficar atento, né? Então, 21h45 no Morumbi, o local onde o São Paulo não frequenta desde o jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, a volta do Morumbi depois de 3 meses. E é o jogo que fecha a segunda rodada. O São Paulo podendo sair da lanterna com essa vitória. O São Paulo finalizou ontem a preparação para receber o São Bernardo no Morumbis pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A atividade começou com um vídeo da comissão técnica para os atletas. Depois do aquecimento, o técnico Hernan Crespo comandou uma atividade tática. Houve ainda um enfrentamento entre 2 equipes e treinamento de bolas paradas. Reserva na estreia, o zagueiro Arboleda deve recuperar uma vaga no time. A tendência é de que outras mudanças ocorram. Lucas Moura, que entrou no jogo contra o Mirassol, briga por vaga como titular. Um provável São Paulo tem Rafael Tolói, Arboleda, Sabino, Cédric Soares, Marcos Antônio, Danielzinho, Lucas Moura, Ferreirinha, Luciano e Tapia.
E aí, torcedor, deixe nos comentários o seu palpite para a partida de hoje à noite entre São Paulo e São Bernardo. O meu é 2-1 para o Tricolor.